Qualicorp acredita que tudo isso vai passar. Mas enquanto não passa, investimos mais de 14 milhões para ajudar o Brasil a combater a pandemia. No Rio e em São Paulo, a Qualicorp se associou a grandes empresas para entregar 345 leitos ao sistema público de saúde. Milhares de vidas estão sendo salvas. Juntos, daremos a volta por cima. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, né? É um prazer imenso estar aqui dividindo esse painel com o doutor Alexandre Mantovani, com a doutora Marici Dianico, Fernando Gajardoni e doutor Daniel Assunção Neves. Prazer imenso, parabéns, né, a Beto Simonetti, parabéns ao doutor Felipe Santa Cruz, que me convidou para presidir essa mesa, e parabéns também ao doutor Rony pelo evento maravilhoso, com mais de 100 mil pessoas inscritas. É um recorde mundial aí para nós, certo? Povo, eu gostaria de dizer o seguinte antes de passar para os palestrantes, né? Eu fiquei bastante emocionado por estar aqui como moderador nesse painel, por conta da gestão passada, em que eu fui o vice-presidente nacional da Comissão da Jovem Advocacia, o presidente Mantovani, que está aqui do meu lado, e a gente conseguiu uma vitória maravilhosa pelo Conselho Federal, né, que foi a cláusula de barreira, né, a quebra da cláusula de barreira. Então, a vitória, meu amigo Mantovani, né, é inesquecível a gestão passada. Bom, eu vou passar agora para os palestrantes, né? Tenham uma boa tarde e que vocês aproveitem bastante aí o que a gente tem para falar sobre o processo civil. Afinal de contas, várias resoluções aí do CNJ, né, com relação à audiência virtual, e aí suspende, não suspende a audiência. Então, está aí os doutores para falar melhor do que eu. Então, convido primeiramente doutor Alexandre Mantovani aí para tratar do tema resoluções do CNJ e mudanças na estrutura processual. Fique à vontade, doutor Alexandre Mantovani. Boa tarde a todos e a todas que estão nos acompanhando aqui nesse evento que é emblemático, me atrevo a dizer a todos nós aqui, seja pela dimensão, numericamente é algo jamais visto na história de um evento jurídico. Estamos no Guinness, é um evento que atingiu a mais de 110 mil inscrições e, sobretudo, é uma honra estar aqui com vocês. Eu quero cumprimentar aqui o nosso presidente, Felipe Santa Cruz, pela magnitude do evento, mais uma vez, também o Rony Duarte, que é o diretor nacional da ESA Nacional, e também o diretor de sempre, que é o Beto Simonetti, que é um grande irmão que o Sistema OAB nos trouxe, e que é um dos organizadores desse evento. Eu estendo os cumprimentos, então, a toda a diretoria do Conselho Federal, ao Viana, que é o vice-presidente, ao Noronha, que é o diretor tesoureiro, e ao Ari, que é aqui do meu estado, do Mato Grosso do Sul, que é o diretor adjunto, corregedor da OAB Nacional, enfim, e estamos bem liderados. Hoje, aqui nesse painel, eu estou aqui na presença de personalidades do mundo jurídico brasileiro. Primeiro, que é uma honra, Halim, estar aqui ao seu lado, ainda que diante da frieza de uma tela, mas, de fato, eu tive a honra de ladeá-lo na gestão passada, na condição da diretoria, da presidência da Comissão da Jovem Advocacia, e, de fato, é um orgulho muito grande para todos nós, porque, graças à iniciativa do Colégio Nacional de Presidentes Jovens do Conselho Federal, através da nossa Comissão Nacional, na gestão do presidente Lamarck, na gestão passada, nós fizemos a proposição junto ao Pleno do Conselho Federal, que culminou no enfrentamento da cláusula de barreira. Esse enfrentamento ele já vagava há muitos anos no âmbito da ansiedade da jovem advocacia brasileira, e o que culminou na adequação
do artigo 63 do nosso Estatuto, da Lei 8.906, onde jovens advogados e advogadas com 3 anos de inscrição, já nas próximas eleições da OAB, poderão candidatar-se a cargos de conselho seccional e de conselho da subseção. Nós estamos aqui hoje, eu quero cumprimentar, então, a professora Marici Janico, é uma grande referência do sistema processual brasileiro, doutor Fernando Gajardoni, professor Daniel Neves Assunção, que acaba sendo um livro de cabeceira a todos nós aqui, onde a gente lida com a doutrina e com os ensinamentos de todos os presentes aqui. Então, Halim, eu sempre digo que, para o meu tamanho, eu costumo brincar, eu sou bastante atrevido. Eu sou um curioso no estudo do processo civil, ainda que a gente tenha títulos de natureza acadêmica, o estudo do processo civil ele é interminável. Nós estamos, ainda assim, na transição do Código de Processo Civil. Ele é um código ainda jovem em vista da legislação brasileira, que, no geral, é bastante antiga, e nós estamos aqui, então, hoje, nos atrevendo na presença dessas grandes personalidades do sistema processual brasileiro, e, mais uma vez, eu estou aqui. Eu que já tive a oportunidade de ocupar o mesmo assento na palestra do professor Luiz Rodrigues Vamber, do professor Fred Didier, em Salvador, e hoje eu estou aqui, repito, na presença de grandes autoridades do sistema processual. Então, eu aprendi desde já, o tempo é muito curto, eu creio que ele não volte no final para agradecer a todos nós. Mas, de uma vez por todas, o nosso painel, que é o 113 aqui, dessa magnitude toda, a gente vai tratar dos desafios da jovem advocacia no processo civil para esse novo normal. É bem verdade que ali desde fevereiro, desde março, todos nós, e aí quando eu digo todos nós, é da maneira mais genérica possível, porque todo o planeta Terra está preocupado com o advento da pandemia, mas aqui na ordem jurídica, na estrutura jurídica, isso de uma maneira ou de outra atingiu a todos nós. Doutor Fernando Gajardoni, que é juiz, está vendo isso sob a ótica da magistratura, nós advogados sob a ótica da advocacia, os estudiosos em geral, enfim, então, isso está afligindo a todos nós. O que nós temos aqui, então, como novo normal? E eu quero, sendo breve dentro do tempo que nós temos aqui, dizer que nós temos novos normais, que eu faço votos e tenho fé que passem rapidamente, mas nós temos, inevitavelmente, novos normais que, pelo menos dentro da estrutura processual civil brasileira, nos acompanhará. Bom, olha só, olha que reflexão curiosa. A lei do processo eletrônico ela é do ano de 2006. Portanto, nós já estamos na vigência de 14 anos da lei do processo eletrônico e nós estamos ainda hoje experimentando, engateando em muitas tecnologias. A jovem advocacia brasileira, que pela dicção do provimento 162 de 2015 do Conselho Federal, que, mais uma vez, pela ironia do destino, eu na condição de conselheiro federal do ex-presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho, nós contribuímos com a elaboração desse provimento, que é o Plano Nacional de Apoio e Valorização da Jovem Advocacia. A jovem advocacia, então, pela dicção do provimento, é considerada como aqueles advogados e advogadas recém-ingressos na advocacia com até 5 anos de profissão. Então, fazendo uma conta de padaria aí, a jovem advocacia, pela redação do provimento 162, é uma advocacia nativa sob a vigência da lei do processo eletrônico. Então, a gente está mais acostumado. Halim, eu e você, que somos jovens, mas a gente lidou muito com processos físicos. E hoje, no Brasil, há uma busca de uniformização. Claro que cada estado, cada tribunal, PJE, EPROC, ESAGE, enfim, mas, doutor Gajardoni, eu sou da época que a gente via um processo onde o juiz dizia textualmente assim no despacho: manifeste-se o autor ou o réu sobre o documento de folhas 537. Puxa vida, olha a dificuldade. Às vezes a gente tinha o prazo legal, 5 dias para fazer aquela manifestação, isso antes do advento do processo eletrônico, e a gente tinha que providenciar um colega lá no outro município, a gente tinha que, muitas vezes, preparar uma viagem a toque de caixa para ir lá, compulsar os autos físicos e ver o que estava escrito na bendita do documento de folhas 537.
Com o advento do processo eletrônico, houve uma facilidade, houve uma melhoria de acesso até à jurisdição, até de acesso à justiça, houve democratização do sistema processual brasileiro, eu penso dessa maneira, mas olha só, a gente ainda está experimentando, com o advento da pandemia, uma série de dificuldades. É bem verdade que o Conselho Nacional de Justiça, ele veio lá em março, através da resolução 313, e disse, e criou para todo o sistema processual brasileiro o chamado plantão extraordinário. O plantão extraordinário, ele fez com que o acesso ao judiciário fosse pela via remota, e, creio eu, sim, no momento de exceção, uma forma acertada para que, com os operadores do sistema jurisdicional no todo, tivessem, ainda assim, a manutenção de acesso à justiça. Por quê? As medidas cautelares, as medidas de urgência, elas continuaram sendo possíveis, ainda que no advento do chamado plantão extraordinário, implementado com a resolução 313 do CNJ. Mais tarde, isso em 20 de abril, adveio a resolução 314 do CNJ, prorrogando a dinâmica da resolução 313, e trouxe aqui para nós uma série de orientações para todos os operadores do sistema jurisdicional, mas dizendo, por exemplo, que os atos judiciais eles devem ser realizados pela via remota, pela via virtual. E aí, como é que ficam as audiências, as sustentações orais, cada tribunal à sua maneira, correndo para implementar? Puxa, o CNJ recomenda um software para que a gente tenha acesso às audiências, determinado tribunal estadual está utilizando uma outra dinâmica. Todos nós tivemos que, nos últimos dias, todos nós baixarmos os mais variados aplicativos de videoconferência. Ora, a gente está se reunindo pelo Zoom, como de fato estamos aqui, ora pelo Google Meet, ora pelo tradicional Skype, enfim. Então, todo mundo buscando o acesso à justiça pela via remota, pela via virtual. Mas a reflexão que eu trago aqui é exatamente essa. Nós estamos no advento da lei do processo eletrônico há mais de uma década e, entre aspas, fomos pegos de surpresa com esse novo normal, que são os atos jurisdicionais, os atos remotos, e a gente ainda está quebrando a cabeça com isso. Veja só, quando a gente faz uma análise, ainda que genérica, da resolução 314 do CNJ, a gente encontra a previsão que o sistema judiciário, o poder judiciário deve franquear, por exemplo, espaço para que as testemunhas... Doutor Alexandre Mantovani caiu, literalmente, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a palavra para o doutor Daniel Neves, tá? Quando o Mantovani voltar, ele termina a sua exposição. Doutor Daniel Assunção Neves vai falar aqui da jurisprudência defensiva em tempos de pandemia. Tudo bem, doutor Paulo Alim, obrigado aí pela apresentação, minha amiga Marici, meu grande amigo Fernando Gagliardoni, mais uma vez juntos. E eu resolvi, na verdade, falar um pouquinho sobre jurisprudência defensiva. Por quê? Né? Porque a jurisprudência defensiva, na minha percepção, ela é uma política judiciária dos tribunais, em especial dos tribunais superiores. E ela consiste, basicamente, em criar mecanismos dos mais elaborados para inadmitir os recursos, né? E se reputa essa política judiciária na conta do excesso de trabalho que os tribunais têm que enfrentar. E isso, obviamente, vai piorar muito com a pandemia e no período pós-pandemia. Seja pelo represamento que muitas demandas em grau recursal tiveram, pelo menos num primeiro momento da pandemia, quando os tribunais, pegos de surpresa, afinal todos nós fomos pegos de surpresa, não sabiam bem como lidar com essa nova realidade, então houve um represamento natural de julgamentos em segundo grau e mesmo nos tribunais de superposição, e os conflitos que vão aumentar significativamente, né? Há uma disposição, claro, ao diálogo, aos meios consensuais, mas o judiciário deve estar preparado para um aumento substancial de trabalho. Ora, essa justificativa da jurisprudência defensiva é a quantidade de trabalho,
a tendência é de que as coisas só piorem. E é importante para a jovem advocacia tomar todos os cuidados com a jurisprudência defensiva, porque a jovem advocacia, a mais jovem de todas, que só militou na vigência do Código de 2015, ela vive uma falsa ilusão de segurança. Porque o CPC 2015, ele aniquilou uma série de técnicas de jurisprudência defensiva consagrada nos tribunais. Então, hoje, o jovem advogado, ele não passou o que eu, Marici, passamos, de ter um agravo de instrumento inadmitido por falta de uma peça que o tribunal entende essencial, ainda que ela não seja obrigatória pela lei, não passaram pela inadmissão do recurso por deserção por conta de uma guia preenchida incorretamente. Perceba que nada mais disso acontece hoje em dia, uma falta de assinatura, a falta de procuração, tudo isso gera a intimação do advogado para que ele possa sanear o vício e assim dar continuidade ao seu recurso. Então, nós vivemos, principalmente o jovem advogado, ele vive uma época de euforia, né? Porque o CPC, em tese, ao bater na jurisprudência defensiva, acabou criando uma ilusão de que agora tudo que é vício sanável, haverá uma oportunidade de saneamento e que as coisas serão melhores a partir de então. Pois é, minha jovem advocacia, desculpa se eu sou o agente do mau agouro, né? Mas sendo a jurisprudência defensiva uma política judiciária, ela nunca será extirpada dos nossos tribunais por meio de previsão legal. Nós temos aqui, obviamente, que trabalhar com uma mudança de consciência. E cá entre nós, esse não será o momento mais adequado a esperar esta mudança de consciência pelos motivos já levantados. Então, eu queria alertar, e aí de uma maneira bastante específica, a jovem advocacia, para duas condições que já me dão um vislumbramento de muitos problemas, né? O doutor Alexandre estava comentando aqui as resoluções do CNJ que regulamentaram, entre outros temas, a suspensão dos prazos. Mas o CNJ, e aqui eu achei que o CNJ foi bastante sensível, ele também atenta às realidades locais, determinando regras gerais que serão complementadas pelos tribunais locais diante das suas próprias realidades. E por que isso hoje é muito importante de ser considerado? Porque o STJ e também o STF consagraram o entendimento, na interpretação do artigo 1003, parágrafo 6º, que a comprovação do feriado local deve ser realizada no momento da interposição do recurso. O advogado não terá uma oportunidade posterior para demonstrar que o seu recurso é intempestivo, por quê? Porque ele se valeu de um feriado local, não contou aquele dia para o cômputo do prazo, afinal, hoje o prazo só ocorre em dias úteis, e isso não foi devidamente comprovado na interposição do recurso. O recurso será inadmissível, sem chance de saneamento do vício. Não é um entendimento adequado, mas é um entendimento consagrado. Ah, Daniel, mas aqui não é feriado, é pandemia, né? Aliás, está bem longe de ser um feriado, né? Pouco importa, porque a razão de ser do feriado é a suspensão do expediente forense, que é exatamente o que nós estamos tendo por meio de resoluções do CNJ e de resoluções locais dos tribunais de justiça. Perceba, por qualquer ato processual, valendo-se de um prazo suspenso por conta dessas resoluções, você deve, no momento da prática do ato, comprovar essa suspensão. Como é que você vai fazer isso? Você vai juntar uma cópia da resolução ao ato praticado. Racionalmente, isso só seria exigido num ambiente estadual. Porque se a resolução é do CNJ, ela é uma norma nacional. E se ela é uma norma nacional, iura nocte curia, o juiz conhece o direito. Mas, meu amigo, cachorro mordido por cobra tem medo de barbante, né? Já vimos o STJ criar cada tese para inadmitir o recurso que deixaria o jovem advogado de cabelos em pé, não é? Afinal, os jovens advogados ainda têm cabelos, né? Nenhuma indireta engajador a respeito dessa consideração capilar, não é? Mas o fato é,
o STJ já criou a tese do carimbo ilegível para inadmitir recurso. Da onde vem uma tese dessa, você pode esperar exatamente qualquer coisa. Daí porque, se eu sou você, eu junto a resolução do CNJ também, para provar que eu me aproveitei daquela suspensão concedida por esta norma para a prática do ato processual. Quer dizer, não me custa nada imaginar que, diante desse cenário, os tribunais superiores não lhe deem oportunidade póstuma, posterior, para comprovar a suspensão deste prazo. Então, não corra risco, né? Já faça logo de início. É uma orientação que não vai, né, gerar nenhum prejuízo a você, quem sabe um excesso de cautela, mas de excesso de cautela nunca ninguém morreu, né? E o outro problema que eu imagino aqui que vai acontecer é se é possível que isso aumente, né? Porque a gente já está num patamar bastante elevado de inadmissões recursais, por conta daquele fundamento que é a ausência de impugnação específica das razões da decisão recorrida, né? Então, estudos desempenhados no STJ demonstram que essa hoje é a causa maior de inadmissibilidade de recursos especiais. Supera a súmula 7, supera pré-questionamento, supera tudo isso. A ausência de impugnação específica das razões da decisão recorrida. Então, o que eu imagino? É que com esse aumento do volume de trabalho, os tribunais vão forçar ainda mais a mão nessa causa específica de inadmissibilidade. E essa causa de inadmissibilidade, ela é particularmente perversa, porque como ela é associada a um vício formal do conteúdo do recurso, não se aplica o 932, parágrafo único do CPC. Apesar de estarmos diante de um vício formal e sanável, por ele não ser estritamente formal, nos termos do enunciado administrativo número 6 do STJ, não será dado ao advogado a oportunidade de complementação das suas razões para que o seu recurso possa ser julgado no mérito. Então, esse é um vício para o qual não se aplica o 932, parágrafo único. Esse é um vício para o qual não há uma chance de saneamento por parte do advogado. Então, a minha dica é muito simples: cuidado, muito cuidado na elaboração dos seus recursos, destaque os fundamentos da decisão recorrida, individualize um por um e faça uma impugnação específica, deixando, se não nenhuma, pelo menos pouca margem para o tribunal inadmitir o seu recurso. Ao jovem advogado, faça como nós, advogados mais antigos, já estamos acostumados a fazer, e você, jovem advogado, encontra uma facilidade que nós não encontrávamos na nossa época de jovem advocacia, que é o acompanhamento da jurisprudência dos tribunais superiores. Imagina, hoje você pode se cadastrar no STJ, no STF, receber o push do STJ, do STF, você tem a publicação dos informativos do STJ, do STF. Perceba, não há muito esforço em razão dessa tecnologia que nos é disponibilizada para você acompanhar a jurisprudência do STJ, do STF. Não se surpreenda se muito em breve novas técnicas de jurisprudência defensiva começarem a ser criadas justamente por conta desse excesso de trabalho. Mas quanto antes você souber que essa jurisprudência defensiva está criada, maior segurança você vai ter na elaboração dos seus recursos, porque você vai saber como toca a música. E para você dançar adequadamente, você tem que saber como toca a música. E outra, né? E aqui eu encerro a minha participação com um comentário, esse sim, bastante desanimador, né? Se esforce, acompanhe o STJ, fuja das armadilhas da justiça defensiva, mas saiba que, infelizmente, às vezes nem isso é o necessário, é o suficiente. Por quê? Porque a jurisprudência defensiva, por incrível que pareça, ela tem efeito retroativo. A lei não retroage para prejudicar, mas a jurisprudência sim. De maneira que, se você já tiver interposto um recurso e a jurisprudência defensiva for criada depois da interposição, mas antes do julgamento, você, com todo o cuidado do mundo que tomou, será traído por ela. Faz parte do jogo. Aí entra a mudança da mentalidade dos tribunais. E aí não somos nem eu, nem a
nem o doutor Alexandre, nem o doutor Paulo isoladamente, que poderemos contar com magistrados compreensivos e técnicos como é o professor Fernando Gajardoni. Aí é mais uma missão institucional para a OAB perante os nossos tribunais. Muito obrigado. Parabéns, doutor Daniel Neves. Realmente a gente fica à mercê, né? Infelizmente. Doutor Alexandre Mantovani, está com áudio? Pronto, eu vou lhe dar 3 minutos, tá? Para você aí arrumar os seus pensamentos. Sempre na vida, nós temos os atos com emoção e sem emoção. Hoje é mais um exemplo de muita emoção. Emoção interna, repito, pela participação nesse evento, nessa dimensão, mas também pelos erros técnicos que acontecem aí. E está aqui um exemplo. Imagina a gente estar na audiência, a gente está instruindo uma prova muito importante, o ônus lá, pela regra do 373, lá do autor, no inciso 1º, ele instruindo e você tem um problema técnico. Como é que fica isso? Então, são uma série de dúvidas, né? E eu dizia no início da minha fala que novos normais, infelizmente, a gente ainda está tendo que conviver com eles, mas a gente faz votos de que eles passem rapidamente. Por quê? Nós, o povo brasileiro, o povo latino em geral, nós somos o povo do aperto de mão, do olho no olho, do abraço. A gente vai para São Paulo, o cumprimento é com um beijo no rosto. A gente vai para o Rio, são 2 beijos no rosto. A gente vai para o Rio Grande do Sul, são 3 beijos. Doutor Alexandre Mantovani hoje não quer falar, né? Então, infelizmente, acontece, né? Ele estava beijando todo mundo e acabou que caiu novamente. Eu vou chamar a doutora Marici Giannico para proferir a sua palestra. Muito obrigada, doutor Paulo. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal, por a organização desse evento maravilhoso, com tantos inscritos, com tantas palestras brilhantes, tantos participantes. Gostaria de parabenizar também os meus colegas que me antecederam e já falaram. Já dar um oi aqui para o doutor Fernando, grandes amigos, grandes colegas de trabalho. Me sinto muito confortável com vocês hoje e agradecer a participação de todos. Me permita, eu não falei seu tema, me desculpe, né? Imagine. Audiências e julgamentos virtuais e o network durante e pós-pandemia. Me desculpe. Pois não. Imagine, eu já vou pegar um gancho, então, naquilo que o doutor Alexandre falava, né? Eu acho que as audiências, eu escolhi esse tema porque eu tenho enfrentado na prática muitas dificuldades e eu imagino que para a jovem advocacia isso ainda seja mais complicado, justamente porque existirá uma maior dificuldade de integração, de aprendizado, são normalmente advogados que ou são recém-formados ou estão na profissão, nessa nossa aventura, né, há pouco tempo, e ainda não tiveram a oportunidade, muitas vezes, de participar tão efetivamente de audiências, de participar de julgamentos, e agora já entraram numa nova fase, tendo que fazer isso de maneira virtual. Eu tenho acompanhado muito as últimas resoluções que o doutor Alexandre tão bem colocava, mas o que a gente tem enfrentado hoje na prática é que, normalmente, as audiências, muitas delas, têm ocorrido, às vezes, por recados de WhatsApp, às vezes por recados telefônicos. Muitos gabinetes eles estão disponibilizando um número telefônico para que a gente faça uma gravação, e isso, na verdade, ele faz com que a gente tenha uma grande impessoalidade. Eu acho que o próprio doutor Alexandre falava que o olho no olho é muito importante. Com o tempo de advocacia, a gente vai se preparando cada vez mais e conseguindo aprender a fazer uma leitura dos julgadores, de uma expressão, de um comportamento corporal, muitas vezes, no curso dessa audiência, que os meios virtuais atuais dificultam mais. Então, acho que as videoconferências, elas têm uma vantagem, que é aproximar as pessoas, dar oportunidade para advogados que às vezes estão mais longe, que não poderiam pegar um avião e estar presentes, mas, por outro lado, trazem essa dificuldade, e é uma dificuldade, esse desafio, né, que está sendo criado aí, que para a jovem advocacia muitas vezes é difícil. Ao mesmo tempo em que a jovem advocacia tem uma vantagem
relação a nós, um pouco mais experientes, digamos assim, que é uma habilidade muito grande quanto aos meios virtuais, tecnologia, internet. Acho que existe uma vantagem muito grande que pode ser explorada pela jovem advocacia, que vai ter uma interação maior nesse momento, até por saber lidar muito mais com esses problemas tecnológicos, né, tornando soluções, mas existe essa dificuldade da impessoalidade que muitas vezes acaba atrapalhando. Então, perde-se, em alguma medida, a oportunidade de se ter a experiência de acompanhar um advogado mais velho, estar presente, fazer a leitura do comportamento do julgador, às vezes da parte contrária. Eu vejo uma dificuldade grande também em audiências de conciliação. A gente sabe que isso tudo já foi, de alguma maneira, regulamentado, mas existe uma preocupação muito grande em audiências de instrução, por exemplo, né? A conciliação, às vezes, é até um pouco mais tranquila para se fazer. Eu acredito que a jovem advocacia, quando comece, né, efetivamente, ela tenha mais participação em audiências de conciliação no início e depois, aos poucos, vá se embrenhando aí nas audiências de instrução. As conciliações, elas foram, de alguma maneira, facilitadas, mas as audiências de instrução, elas trazem alguns complicômetros para o nosso dia a dia da advocacia. A gente tem uma preocupação muito grande de saber se, eventualmente, uma testemunha ela está lendo um roteiro, se ela está sendo instruída por trás da tela do computador por uma outra pessoa. A gente perde, às vezes, também a oportunidade de fazer a leitura daquele comportamento corporal que ela poderia estar externando no momento de uma audiência. Então, isso também acho que é uma grande dificuldade que o novo sistema nos trouxe, né? Claro, temos que nos adaptar a essa nova realidade. Imagino que todos os tribunais tenham tido essa preocupação e estejam, enfim, tentando contornar essas dificuldades, mas ainda é um ponto de atenção que a gente tem que ter. Quanto aos julgamentos virtuais, eu acho que eles têm funcionado muito bem. E essa pode ser uma porta de entrada dos jovens advogados na militância efetiva. Os julgamentos virtuais hoje, eles são até mais facilitados para os jovens advogados que às vezes nunca fizeram uma sustentação oral, nunca estiveram, né, presente em um tribunal, e que no meio presencial podem às vezes se sentir um pouco mais intimidados com aquela realidade toda de um tribunal, com aquele público assistindo, com a presença de ministros, desembargadores ou julgadores. Então, talvez esse modelo de julgamento virtual ele facilite o trabalho da jovem advocacia em alguma medida, porque nos dá um pouco mais de liberdade de termos roteiros, às vezes de seguirmos alguns indicativos para fazermos as nossas sustentações orais. Então, isso acho que é uma boa porta de abertura para que a jovem advocacia se desenvolva nesse segmento. Finalmente, eu queria tratar também um pouquinho de networking, e eu trouxe esse tema, né, apesar de não estar tão relacionado diretamente ao processo civil, mas à profissão da advocacia como um todo, né, o nosso dia a dia, justamente porque eu fiz uma conversa aqui com o time que trabalha comigo no escritório, o time mais jovem, né, que trabalha comigo aqui no escritório, e eles têm sentido muita dificuldade hoje, acho que também é um aprendizado para a advocacia, quando se está presente nos fóruns, nos tribunais, você tem uma oportunidade de conhecimento e de relacionamento muito maior. Isso facilita você conhecer algumas coisas que estão acontecendo, alguns julgamentos que estão acontecendo, receber uma dica de um colega, a presença ainda é algo muito rotineiro no Brasil. A gente ainda está tendo que se acostumar com esse distanciamento e com esse isolamento para todas as nossas atividades. Então, um problema que surgiu como recorrente, enquanto eu falava de desafios, né, e eu falava de desafios não só do processo civil, mas da advocacia como um todo, esse tema veio à tona com muita força pela dificuldade que a jovem advocacia tem enfrentado para fazer esse tipo de relacionamento, para ter esse tipo de relacionamento que também significa um desenvolvimento e uma maior desenvoltura dos jovens advogados quando não estão mais agora, na atualidade, presentes nos nossos tribunais. Por outro lado, como eu já antecipei, existe uma facilidade muito grande da jovem advocacia com todas essas ferramentas tecnológicas que hoje nos são oferecidas. Os advogados mais experientes têm um pouco mais de dificuldade de se atualizar com isso, mas hoje temos inúmeras oportunidades de estarmos próximos
estarmos presentes, entre aspas, né? Mas, enfim, com essa interação. E acho que fica uma dica para a jovem advocacia, que é tentar desenvolver todo esse tipo de relacionamento através dessas novas ferramentas que hoje são corriqueiras no nosso dia a dia. Né? Temos uma série de salas de audiências, de salas de reuniões, de lives, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo que nos dão essa possibilidade. Então, com isso, eu encerro a minha fala. Eu queria só fazer mais uma última pontuação que eu me lembrei aqui, que é o seguinte: eu acho também que a jovem advocacia hoje ela vai ter um pouco mais de alternativas em termos de direcionamento para a área que o advogado quiser seguir. A gente vê uma tendência grande, né, com tudo isso que aconteceu durante a pandemia, tantas revisões de contratos, tantas revisões de relações jurídicas sendo questionadas, né, muitos problemas surgindo disso. Eu acho que o contencioso nessa medida, ele se torna, às vezes, em algum momento, com um papel um pouco mais enfim, secundário, e acho que novos meios alternativos ou adequados, né, de soluções de conflito e o consultivo, eu acho que vai ser um caminho muito bom para essa jovem advocacia seguir também. Acho que a gente tem mais alternativas, mais possibilidades, e esse é um dos caminhos que seriam, que na verdade fomos forçados aqui, né, muito embora o CPC de 2015 venha com toda essa tônica, hoje acho que os advogados estão buscando mais ainda essa conciliação, essa resolução por métodos adequados. Com isso eu encerro a minha fala, agradeço a participação de todos mais uma vez e fico à disposição ao final, caso hajam dúvidas. Doutora Marici, me tire uma dúvida. Você acredita que a gente volte à normalidade nas audiências presenciais, ou você acha que realmente, a partir de agora, essas audiências virtuais vão ser mais frequentes, pelo menos as de conciliação? Doutor Paulo, eu acredito que sim, serão mais frequentes, cada vez mais frequentes, mas aquelas audiências em que a gente não tem a participação da parte contrária, que a gente leva um memorial e pretende relatar brevemente para os ministros e para os desembargadores o caso concreto, essas audiências, ao meu ver, elas deveriam ser presenciais, fundamentalmente. Eu acho que essa participação efetiva, né, de olho no olho, eu acho que ela é muito importante. Eu temo que isso não volte, que a gente não retome aquela nossa antiga prática, e talvez fique aqui uma sugestão para que sejam adotados métodos híbridos a partir de agora, né, em determinadas oportunidades, audiências e julgamentos virtuais, mas em outras oportunidades para determinados, enfim, oportunidades, a participação presencial mesmo. Mas acho que tende a ser uma solução agora, o virtual. Muito me preocupa, né? Eu sou advogado trabalhista e como a prova testemunhal é muito forte para a gente, é uma preocupação imensa que eu tenho em relação a isso. Mas novos tempos, né? Novos tempos. Doutor Alexandre Mantovani, 1 minuto para suas considerações finais. Não é possível. Não é possível, professor Halim. Mais uma vez, eu quero então agora, Halim, só concluir dizendo isso. A professora Marici deixou muito clara a ideia de que a gente está vivendo um novo normal, de que a gente vai ter que se acostumar com essa impessoalidade, com essa frieza de uma tela de computador, mas nada substitui a presença física, né? Nós temos no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul um desembargador, meu xará, doutor Alexandre Bastos, que há muito tempo, antes do advento da pandemia, já despachava por aplicativo de WhatsApp. Olha, alguém preocupado com acessibilidade e tornando ao advogado ou advogada os despachos, enfim. Mas esses mecanismos, eles são extremamente bem-vindos, eles são importantes, mas o olho no olho, a ideia da incomunicabilidade da testemunha, como eu dizia minutos atrás, antes dos problemas técnicos aqui, hoje a gente está realizando audiência de instrução em muitos escritórios com as testemunhas no próprio escritório. Como é que fica contradito? Como é que fica a suspeição disso, né? Como é que fica um cartaz, sei lá, e não nivelando pela má-fé,
mas com orientações para que a testemunha atrás das câmeras talvez, tenha acesso da tese suplantada. Então, a minha preocupação e a minha preocupação é nesse sentido. A gente está vivendo novos tempos, isso não é novidade para ninguém, mas muita herança do processo eletrônico nós vamos levar conosco. Nós vamos levar as audiências virtuais, me parecem, as sustentações orais, me parecem. Eu tenho um amigo, Halim, que dias atrás ele postou uma foto, ele estava com um paletó de gravata para fazer uma sustentação oral, mas ele estava de bermuda e de pantufa, né? Então, assim, tudo isso são novidades. A gente está vendo muita coisa acontecer num período de tempo muito curtinho, e isso tem provocado a reflexão de todos nós. Então, eu faço votos de que a gente supere tudo isso, tenho muita fé, né? A pandemia em si. Deixo o meu beijo, o meu abraço para toda a jovem advocacia brasileira. É muito bom dialogar com a jovem advocacia brasileira, especialmente pela história que nós construímos juntos, Halim, eu e você, né? E deixo aqui também os meus cumprimentos a todos que estão nos acompanhando, a minha família, aos meus amigos, à diretoria da OAB Dourados, que são pessoas que, sem os amigos e sem a família, a gente não consegue fazer nada. E sem a internet, a gente também não consegue fazer muita coisa, foi o que eu percebi. Um grande abraço, um grande beijo a todos vocês. E muito me preocupou agora, porque você começou a falhar de novo. Mas vamos lá. Doutor Fernando Gajardoni, prazer imenso. O tema, os desafios da jovem advocacia no processo civil para esse novo normal, só que com a visão através da magistratura. Fique à vontade, doutor. Então, inicialmente, eu quero cumprimentar o nosso moderador aqui do painel, o doutor Paulo Halim, cumprimentar também o doutor Alexandre, doutora Marici Janico, cumprimentar meu grande amigo, cabeludo amigo, já que ele fez referência aos meus pelos, professor Daniel Neves, e dizer da minha grata satisfação de estar participando desse evento da Ordem dos Advogados do Brasil, da ESA também. E sempre que eu tenho oportunidade de falar para os advogados, eu gosto muito de lembrar uma passagem muito interessante da obra de um autor italiano muito conhecido, que é o Piero Calamandrei, que ele foi tudo na vida, né? Foi advogado, foi juiz, foi político. E ele tem uma passagem sobre essa relação entre a advocacia e a magistratura que eu gosto sempre de lembrar, em um livro dele, que na verdade o nome do livro em italiano é Elogio dei Giudici. Só que o problema é que no Brasil não foi traduzido por esse nome porque ninguém compraria, né? Elogio aos juízes. Na verdade, aqui no Brasil ficou conhecido esse livro como Eles, os Juízes Vistos por um Advogado. E nessa passagem do livro dele, ele diz que os juízes devem ser os mais incansáveis defensores da advocacia, porque, afinal de contas, só onde os advogados são independentes, os juízes podem ser imparciais. Só onde os advogados são respeitados, os juízes são honrados. E onde se desacredita a advocacia, a primeira a ser atingida é a dignidade dos magistrados, porque a missão de julgar se torna muito mais difícil e angustiante. Então, feita essa abertura, e através dela eu gostaria de cumprimentar todos os advogados que estão participando, jovens e não tão jovens assim que estão participando desse painel, e dizer que, da visão da magistratura, existem 4 tópicos que eu gostaria de brevemente lembrar. O nosso tempo é muito curto, de modo que não dá para aprofundar em nenhum deles. Mas, assim, eu separei 4 temas aqui que, à luz da visão da magistratura, me parece que é o novo tempo do sistema de justiça e é o novo tempo do processo civil. Então, o primeiro dos temas, que eu recomendo vivamente, não só aos jovens advogados, mas todos os advogados, é que efetivamente invistam uma parte do seu capital na aquisição de um belo plano de internet e de equipamentos adequados para a nova era que se desenha. Aqui nesse painel mesmo, numa breve exposição de 50 minutos, 1 hora, nós tivemos a comprovação de 2 pequenos problemas técnicos, um com o doutor Alexandre e outro logo no começo do painel, com o professor Daniel Neves. Então, isso hoje não é mais custo, isso é investimento, né? Porque, e aí eu lamento muito, viu, doutor Alexandre e doutor Paulo, em dizer que eu acho muito difícil que as coisas voltem a ser como eram antes. E por que isso? Porque, em virtude da pandemia, a gente sabe que nós passaremos por um grave momento de crise econômica que vai implicar, inclusive, numa grave crise orçamentária para o próprio Poder Judiciário. O Brasil vai ter que reduzir custos.
E a realização de atos telepresenciais não envolve apenas redução de custos das partes, mas envolve também redução de custos da própria máquina judiciária. Então, inevitavelmente, nesse modelo de novo, sustentações orais, audiências, atendimentos via advogados por juízes serão realizados, na maior parte das vezes, através de mecanismos telepresenciais. É óbvio que a magistratura e a advocacia vão ter que encontrar um meio termo para descobrir quando que isso não vai ser possível. Mas o que antes da pandemia era a exceção, isto é, a realização de atos telepresenciais, no pós-pandemia vai se tornar a regra, se não absoluta, quase que absoluta. Talvez uma forma de resolver esse problema seja a adoção de atos híbridos. Aqui em São Paulo, por exemplo, o Tribunal de Justiça, nesse momento de volta aos trabalhos que começou no dia 9 de agosto, tem preservada nas suas resoluções a admissão da prática de atos instrutórios híbridos, com parte deles sendo colhido presencialmente e outra parte sendo colhida telepresencialmente. Mas me parece que isso não tem volta, né? Até porque, já me permito adiantar essa questão, já está em debate no âmbito do Conselho Nacional de Justiça estudos no sentido, inclusive, de permitir que uma carga de trabalho dos servidores e dos juízes seja realizada em home office. Há uma preocupação muito grande da advocacia em relação a isso por causa dos atendimentos dos advogados. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que há de se chegar a um meio termo em que o advogado sendo atendido, me parece que é o que importa, e não se isso é feito presencialmente ou não. Então, essa é a primeira grande intervenção da minha parte. Me parece que todos nós temos que nos equipar, porque o novo vai exigir que tenhamos aí meios informáticos como a regra e não como a exceção. Uma segunda questão que eu trouxe para debate, e aqui vai a minha mais viva recomendação à jovem advocacia, para que aprenda de uma vez por todas a estudar a temática dos precedentes judiciais. E eu explico por quê. Algo que vem mais ou menos a corroborar a fala do meu querido amigo Daniel Neves. O Daniel fez uma intervenção no sentido de que ele acredita que, por conta da explosão da litigiosidade, os tribunais irão ressuscitar a jurisprudência defensiva, criar novas formas de diminuir o acervo. Eu acredito, Daniel, que paralelamente ao que você diz, com que eu concordo absolutamente, há uma tendência muito grande também dos tribunais começarem a utilizar precedentes a rodo para poder diminuir carga de demanda. E aí, qual é o grande papel do advogado, especialmente do jovem advogado? Conhecer as técnicas da distinção ou da superação para poder fazer, no caso concreto, a demonstração para o Poder Judiciário de que nós não temos como utilizar determinados precedentes para casos que têm essas particularidades ou que têm teses novas que não foram ainda apreciadas pelos tribunais. É interessante dizer que o uso dos precedentes pelos tribunais é algo bastante econômico, porque, primeiro, ele permite, digamos assim, a resolução dos conflitos de baseada, né, e não a conta-gotas, e segundo, porque ele reduz um custo enorme da máquina judiciária, já que, uma vez estabelecido o precedente, os processos passam a ser decididos nos graus inferiores e não nos tribunais superiores. Então, me parece que esse é um segundo tema que a jovem advocacia também tem que estar bem ligada. Um terceiro tema, que me parece também que deve ser muito explorado pelos jovens advogados nesse momento de pandemia, nesse momento do novo normal e no pós-novo normal, digamos assim, é a temática dos negócios jurídicos processuais. Inevitavelmente, em virtude da crise econômica que virá, se é que nós já não estamos vivendo essa crise econômica, o fato é que, muitas vezes, advogados serão chamados, no atendimento de seus clientes, a sentar na mesa de negociação para renegociar contratos, para renegociar débitos. E aí é muito interessante pelo advogado o domínio dos negócios jurídicos processuais, porque através de concessões mútuas e recíprocas é possível se avançar a mudança de regras processuais para que o processo, se necessário, seja mais vantajoso ao interesse do cliente que está sendo assistido pelo jovem advogado. Eu tenho conversado muito com meus colegas de academia aqui na Universidade de São Paulo, especialmente em Ribeirão Preto, sobre essa temática dos negócios processuais. Nós temos observado que são pouquíssimos advogados que têm usado essa técnica,
técnica que pode permitir a troca de vantagens materiais por vantagens processuais. Então, exemplificativamente, você vai renegociar um contrato de locação. É possível que, na renegociação, o locador ele dê um desconto para o pagamento do aluguel em troca de um negócio jurídico processual, para que, se uma vez for necessário requerer o despejo perante o Poder Judiciário, e uma vez deferida a tutela antecipada pelo juiz, já tenha a parte beneficiada pelo desconto renunciado previamente ao cabimento do agravo do instrumento. Quer dizer, eu dou um desconto no plano material para obter uma vantagem caso haja um processo judicial. E me parece que essas técnicas de mesclar negócios processuais com negócios materiais é o novo nesses contratos de renegociação. Para finalizar a minha intervenção brevíssima, existe um último tópico que eu gostaria de abordar, e este até com maior ênfase. Me parece, e aí dentro também da última consideração feita pela Marici, que há uma tendência irreversível do sistema de justiça de começar a prestigiar a tentativa de solução extrajudicial dos conflitos como forma de condicionamento do acesso ao poder judiciário. Porque quando se pensa em acesso à justiça, isso é muito maior do que acesso ao poder judiciário. De modo que, se nós pegarmos a lenta evolução da jurisprudência dos tribunais superiores, a partir do julgamento pelo STF, do tema 350, a gente vai ver que os tribunais estão cada vez mais exigindo que a parte tente resolver previamente a questão no âmbito administrativo, como é o caso das demandas previdenciárias, como é o caso das demandas exibitórias de natureza bancária, e já há juízes entendendo que a parte tem que previamente tentar a solução de consumo, das relações de consumo, a relação dos conflitos consumeristas na plataforma consumidor.gov, né? As partes terem que primeiro tentar resolver o problema para depois entrar no Poder Judiciário. Aí você vai dizer, mas como fica a advocacia nisso? E aí talvez venha o momento da reinvenção da advocacia. Essa reinvenção que será necessária com o advogado participando desse momento extrajudicial. O advogado é mais do que um defensor do interesse dos clientes em juízo. Ele é um defensor dos interesses do cliente em qualquer local. E, nesse momento, a advocacia vai ter que se reinventar, porque eu sempre tive como juiz a visão que o advogado que é capaz de resolver um problema sem usar o judiciário, ele tem que ser remunerado melhor do que o advogado que é bom de processo e vem resolver o conflito perante o Poder Judiciário. Então, a própria reinvenção da advocacia passa pela própria renegociação do modo que são cobrados honorários. E isso me parece que vai ser muito necessário nesse novo normal, porque o judiciário ele vai querer acabar dividindo com outros sistemas de solução dos conflitos o seu papel de dirimir os conflitos. Enfim, essas eram as 4 brevíssimas considerações que eu tinha que fazer com todos os senhores. Gostaria de, mais uma vez, saudar todos os advogados aqui presentes, participando desse evento, na pessoa dos meus colegas de painel, a doutora Marici, o doutor Paulo Halim, o doutor Alexandre e também o meu querido amigo professor Daniel Neves. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Doutor Daniel Neves, você tem 1 minuto para suas considerações finais. Queria, então, parabenizar a todos, né, que palestraram comigo aqui nesse ambiente virtual e felicitar a todos, né, que nós cumprimos o prazo, né, que em palestras presenciais nunca acontece, né, mas hoje nós, heroicamente, fomos escorreitos quanto ao prazo. Então, todos estão de parabéns quanto ao conteúdo da exposição e quanto ao respeito do prazo. Um abraço a todos. Sobrou até tempo para considerações finais, né? Doutora Marici, suas considerações finais. Fiquei muito honrada de participar com todos os meus colegas dessa exposição. Achei brilhante todas as colocações e me chama muito a atenção as ponderações feitas pelo Dr. Fernando, porque, de fato, é uma notícia, ao mesmo tempo, acalentadora, porque a gente já está se acostumando com esse novo sistema, mas, ao mesmo tempo, também triste, né, de a gente não retomar tudo aquilo que a gente gostaria, né, e que a gente já estava acostumado, que eram os encontros presenciais. Mas acho que é isso, acho que a gente tem que se adaptar, acho que a jovem advocacia tem até essa vantagem de se adaptar com maior
facilidade a essas mudanças, e temos que estar preparados para isso mesmo. E, de novo, né, agradecer mais uma vez o convite, parabenizar a todos. Muito obrigada. Doutor Alexandre Mantovani, um minutinho para as considerações. Professor Halim, hoje eu fui o que mais falou e, ao mesmo tempo, o que menos falou. Então, eu quero deixar os meus cumprimentos a todos vocês. Vocês marcaram a minha vida profissional. Eu sempre digo que eu sou um curioso nos estudos de processo civil, seja nos programas de pós-graduação ou na graduação. Quero deixar um beijo para os meus alunos, mas eu sou curioso e sou atrevido. Então, estou aqui com vocês. Foi uma honra para mim. Um grande abraço, mais uma vez, extensivos aqui a toda a advocacia brasileira, a jovem advocacia brasileira, que foram grandes amigos que nós construímos, Halim, ao passo que estivemos juntos, junto à Comissão Nacional da Jovem Advocacia. Um grande beijo a todos vocês e vamos em frente. E que a pandemia passe e que a gente supere tudo isso, preferencialmente juntos. Abraço. Fé em Deus, tudo isso vai passar. Doutor Fernando, parabéns, brilhante a sua exposição. Realmente, a gente está passando por um período de turbulência. Às vezes, eu penso que parece, não sei se sonho ou se pesadelo, na verdade, porque está tudo acontecendo muito rápido, né? Mas espero em Deus que o judiciário, que a advocacia também se adeque a tudo isso que está acontecendo. Muito obrigado a vocês, né, pelas palestras brilhantes de hoje. Recebi vários elogios, inclusive, para todos. Estou recebendo aqui mensagens via WhatsApp, via direct, e foi muito elogiado todos vocês. Então, muito obrigado, e quem sabe aí a gente se encontre em outros congressos pelo Brasil afora. Muito obrigado e até a próxima.